Bom, nessa parte 2 da química orgânica, nós vamos terminar as funções oxigenadas. Veremos um pouco da função fenol, éter e éster. Veremos também as funções nitrogenadas, aminas, amidas e nitrilas. Vamos lá, pessoal! Bom, nessa tabela de classes funcionais de compostos orgânicos, nós temos um resumo do que será estudado a seguir. Na primeira linha, nós temos a classe funcional fenol. O fenol é a classe funcional onde eu tenho a hidroxila ligada ao anel aromático. O anel aromático é um anel de 6 carbonos com 3 duplas alternadas. Veja a fórmula geral aqui, né? O nosso exemplo aqui, nós temos o anel aromático, a hidroxila, reconheço a função fenol e a função fenol é preferencial, né? Tem uma substituição, um grupo metila na posição 2. Então, o nome é 2-metilfenol. Aí o PAC aceita a nomenclatura 2-metil-hidroxibenzeno. Nós veremos que essa posição 2, ela ganha uma nomenclatura. Ela tem um nome também de posição orto, tá? Na segunda linha, nós temos a classe funcional éter. Os éteres são compostos que contêm o oxigênio entre carbonos. Então, na fórmula geral aqui, R e R' são grupos orgânicos. São compostos, então, que formam cadeias heterogêneas, né? O nosso exemplo aqui, CH3OCH3, é o metoximetano. Abaixo, na terceira linha, nós temos a classe funcional ésteres. Os ésteres são compostos obtidos a partir de reações entre ácidos carboxílicos e álcool. Na fórmula geral aqui, nós podemos ver, então, C-OO, então, substituindo aqui o hidrogênio do ácido, nós temos um R, né? Formando, então, o éster. Esse R é necessariamente um grupo orgânico. Como exemplo, nós temos o etanoato de etila, que é um flavorizante de maçã. Abaixo dos ésteres, nós temos as aminas. Na quarta linha, as aminas são compostos derivados da amônia, né? Então, como fórmula geral aqui, nós temos a amina primária, amina secundária e terciária, de acordo com o número de hidrogênios substituídos no composto. Então, se eu tiro do NH3 um hidrogênio e coloco um grupo orgânico, eu tenho uma amina primária. Se eu tiro da amônia 2 hidrogênios e substituo por 2 grupos orgânicos, então eu tenho NHR, eu tenho uma amina secundária. Se eu retiro os 3 hidrogênios e substituo por 3 grupos orgânicos, que podem ser iguais ou diferentes, tá certo? Então, eu tenho uma amina terciária. Como exemplo aqui, nós temos a fenilamina, que é um anel aromático ligado ao NH2, ou seja, o NH2 ancorado no anel aromático. Essa fenilamina também é chamada de anilina, muito utilizada como corante industrial. Abaixo das aminas, na quinta linha, nós temos as amidas, né? Então, o carbono ligado ao nitrogênio nas amidas é um carbono que contém a carbonila, veja C-O aqui, né? Esse R nessa fórmula geral pode ser hidrogênio ou grupo orgânico. Mas as amidas têm necessariamente a carbonila. Um dos carbonos ligado ao nitrogênio é carbonila. Isso diferencia
as amidas das aminas. As aminas não têm carbono com carbonila ligado ao átomo de nitrogênio, né? É diferente das amidas que têm a carbonila. Como exemplo aqui, nós temos a etanoamida. Finalmente, na última linha, nós temos as nitrilas. As nitrilas são compostos derivados do ácido nítrico. Como exemplo, aqui nós temos a etanonitrila, ok? O fenol, hidroxibenzeno, fenol comum ou benzenol é o composto mais simples da classe dos fenóis, né? Observe bem a estrutura, a fórmula estrutural aqui desse fenol, do benzenol, tá? Onde eu tenho a hidroxila ligada ao anel aromático. O fenol não é álcool, não. A hidroxila não está ligada a carbono saturado. A hidroxila está ligada a carbono insaturado. Quando isso acontece, nós temos a função fenol. Podemos ter substituições no anel aromático. Como a hidroxila é preferencial, eu começo a numerar sempre a partir da hidroxila. Veja o primeiro exemplo aqui, onde eu tenho a substituição do grupo metila na posição 2 no anel aromático. O nome desse composto, então, é 2-metilfenol ou 2-metilhidroxibenzeno. Essa posição 2 recebe o nome também de orto. Então, eu posso ter ortometilfenol ou simplesmente o metilfenol, tá? Esse composto tem o nome de ortocresol, é o nome comum dele. A seguir, eu tenho a substituição do grupo metila no anel aromático na posição 3. Essa posição 3 é chamada também de posição meta ou simplesmente M. Nesse caso, então, eu tenho a nomenclatura desse composto como sendo 3-metilfenol ou 3-metilhidroxibenzeno. O nome comum desse composto é catecol. Por último, eu tenho a substituição do grupo metila na posição 4 em relação à hidroxila, porque ela é preferencial. O nome desse composto é 4-metilfenol ou 4-metilhidroxibenzeno. Essa posição 4 também é chamada de para, ou simplesmente P. O nome comum desse composto é resorcinol. As aplicações da classe funcional fenol são várias nas indústrias, né? Então, eles são utilizados como desinfetantes, na preparação de resina, remédios. Tudo bem? A função éter, ela possui o oxigênio entre dois grupos orgânicos. A IUPAC considera duas nomenclaturas para a função éter. Uma delas levando em consideração a palavra oxi. Então, eu pego a cadeia principal, procuro o oxigênio e divido essa cadeia em duas partes, né? Procuro a menor parte vai ganhar o prefixo de grupo orgânico, né? E a parte maior vai ganhar o nome do hidrocarboneto. No caso aqui, então, eu dividi em duas partes, a menor parte é CH3, então, o CH3 possui só um carbono, então é met, vem a palavra ox, fica metox, e a parte maior dessa cadeia, met-et, é a cadeia principal, então vem o nome do hidrocarboneto, então é etano. O nome desse composto, então, é metoxietano. A outra nomenclatura que a IUPAC aceita é colocando a palavra éter na frente, com terminação ico e em ordem alfabética. Então, aqui eu tenho o éter etílico e metílico.
As aplicações de éteres são várias nas indústrias, como solvente, extração de óleos e gorduras. A função éster, ela possui o grupo funcional C-O-OR na sua estrutura. São compostos produzidos industrialmente como flavorizantes, ou seja, que dão flavor a determinados alimentos. Flavor é sabor e odor a balas e doces. A nomenclatura segundo a IUPAC, eu tenho que reconhecer a parte da cadeia que contém o C-O-O, tá certo? Presente na estrutura. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho o C-O-O, contém somente um carbono, né? Então, essa é a parte principal, vai receber o nome do hidrocarboneto acrescido do sufixo ato. Então, aqui eu tenho só um carbono, é o metanoato. Aí eu coloco a palavra D e depois do oxigênio o nome do grupo orgânico mais A. Então, aqui nesse exemplo eu tenho o metanoato de isopropila, que dá o flavor de framboesa. Tenho outros exemplos aqui de flavorizantes, como o etanoato de etila, que dá o flavor de maçã, o butanoato de etila, que dá o flavor de abacaxi, o etanoato de octila, que dá o flavor de laranja, e finalmente o metanoato de etila, que dá o flavor de rum. A reação de esterificação é uma reação de formação de éster a partir de ácido carboxílico reagindo com álcool, formando o éster mais água. No caso aqui, eu trouxe o ácido octadecanoico reagindo com o metanol, formando o octadecanoato de metila mais água. Esse octadecanoato de metila, esse éster metílico, obtido a partir do ácido graxo, é o biodiesel. Então, biodiesel é um éster onde se reage óleos de ácidos graxos, que são cadeias longas, com metanol, tá certo? Tudo bem? As aminas são derivados da amônia, NH3. A IUPAC dá nomenclatura para as aminas de acordo com o número de substituintes no nitrogênio. Então, se eu retiro um hidrogênio e faço substituição por um grupo orgânico, como é o primeiro caso aqui, eu coloquei o anel aromático. Então, eu coloco o nome do grupo orgânico, terminando por amina. Se eu fiz uma substituição, é uma amina primária. Então, o nome dessa amina primária é fenilamina. O nome popular dela é anilina, porque ela é muito famosa na utilização de corantes. Se eu faço duas substituições no nitrogênio, retiro 2 hidrogênios e coloco 2 grupos orgânicos. Aqui eu coloquei um grupo CH3, um grupo metila, e outro grupo CH2CH3, que é um grupo etila. Essa é uma amina secundária, porque tem 2 grupos orgânicos substituintes no nitrogênio. O nome desse composto segue a ordem alfabética, etil-metilamina. Finalmente, se eu faço 3 substituições no nitrogênio, eu vou ter uma amina terciária. Aqui eu coloquei 3 grupos iguais CH3, então é tri de 3. O grupo CH3 é metilo, então é o trimetilamina. É uma amina terciária porque foram feitas 3 substituições no nitrogênio, tudo bem? As amidas são grupos funcionais contendo a carbonila ligada ao nitrogênio. A grande diferença das aminas com as amidas é que as aminas não têm a carbonila
tá? O carbono ligado ao nitrogênio não contém carbonila. As amidas, sim, contém a carbonila C+O ligado ao nitrogênio. As aminas são funções nitrogenadas diferentes das amidas, ok? A nomenclatura, segundo a IUPAC, segue o nome do hidrocarboneto, terminando pela palavra amida. No caso aqui, eu tenho um hidrocarboneto de 2 carbonos, MET-ET, ligações simples AN, é o etano. O nome desse composto é etanoamida. Uma amida muito conhecida é a ureia. A ureia, ela é eliminada no nosso organismo a partir do processamento de proteínas. Então, nosso organismo processa as proteínas a fim de eliminar o nitrogênio, alguns compostos nitrogenados indesejáveis, ele elimina na forma de ureia. Tudo bem? As aplicações são várias, explosivo, fertilizantes, pomadas, entre outros, tá certo? As nitrilas são compostos originados a partir do ácido nítrico. Então, eu pego aqui essa bolinha branca do ácido nítrico, que é o hidrogênio, retiro ele e faço a substituição por um grupo orgânico, né? Então, o grupo funcional das nitrilas é RC-tripla-N, né? A IUPAC dá nome para esses compostos, considerando a cadeia carbônica como a cadeia principal, então é o nome do hidrocarboneto, terminando pela palavra nitrila. No caso, aqui eu tenho 2 carbonos nesse exemplo, então é o etano nitrila. As aplicações são várias das nitrilas, entre elas pesticidas, borrachas, né? Cabe lembrar aqui um acontecimento, um incêndio na Boate Kiss, que ocorreu em janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O revestimento acústico era feito a partir de uma borracha produzida a partir de nitrilas. Então, quando houve a queima dessa borracha com o incêndio, essa borracha liberou grande quantidade de cianeto, né? Um gás muito tóxico, responsável pela morte de 242 jovens, tá certo? Bom, com isso nós terminamos, então, essa parte da Química Orgânica 2, envolvendo funções oxigenadas e nitrogenadas. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!